Pronto. Vamos lá, vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Vamos falar aqui de função quadrática. No nosso planejamento, a gente tem que conversar sobre algumas funções e verificar como essas funções poderiam se aplicar na administração, tá? Então, aqui eu já vou começar falando de função quadrática, já aplicando numa situaçãozinha. Tá? Deixa eu só registrar aqui quem está chegando. Boa noite, gente. É meio poucos. Boa noite, professora. Boa noite, Então, professora. aqui, boa noite. Então tá, então vamos lá, função quadrática. Só um minuto, professora. O professor Alain tinha falado que tinha liberado as turmas para ir para o Sebrae. Todas elas? Sim, inclusive a nossa. Por isso que só tem 5 participantes, eu acredito. E aí vocês não foram? Não, eu não pude ir, mas a maioria foi. Não entendi. Como eu tenho tarefa hoje, essa nossa aula, eu só vou registrar a presença dessa aula, então, só depois que vocês me entregarem as tarefas. Eu vou ter que dar a presença na entrega das tarefas, e não nesse nosso encontro aqui de agora. Certo? Mas aí o conteúdo tem que acontecer, senão a gente não vence. Não bate planejamento. Professora, essa tarefa é de hoje que a senhora vai passar, é? Sim. Vai ser de hoje. É para entregar quando? Eu ainda não lancei lá, mas nos meus planos eu vou dar uma semana. Então, hoje é 23, vou lançar lá para entregar até o dia 29, que é quarta-feira da semana que vem. Que aí, no dia 30, na nossa próxima aula, já começa outro assunto. Aí vai ter uma semana. Tá? Então tá, então vou começar aqui conversando sobre função quadrática. A função quadrática, ela já é um pouco diferente da função afim, que a gente tinha estudado ainda há pouco. Até mesmo, peraí que tem alguém chegando, só um minuto. Emília chegando. Boa noite, Emília, seja bem-vinda. Tá, Boa então Boa noite. Então, olha, a função quadrática, ela tem essa característica aqui, ó. Vamos começar observando bem as características de uma função quadrática. Ela é chamada função quadrática, mas também ela é chamada de função polinomial de segundo grau. Então, ela é chamada de polinomial porque ela tem né, muitos termos. Especificamente aqui no máximo 3 termos, então por isso polinomial. E de segundo grau, porque o x aparece 2 vezes, e uma das aparições desse x, ele aparece ao quadrado aqui. Então, essa potência 2 indica que esse meu x está no grau 2. E a gente, na verdade, é o grau da potência aqui dele, tá? Na função afim, se vocês lembram bem da função afim, ela era assim, y é igual Juscelene, seu microfone tá ligado. Tá? Então, a função afim, ela também era chamada de função polinomial. Só que é uma função polinomial de primeiro grau. Então, ela tem vários termos, mas o x, ele só aparece no máximo com o expoente 1. Então, aqui a gente dizia que ele era de primeiro grau, por causa do expoente 1 do x. Não é o que está acontecendo agora, né? Agora a novidade é que o x tem expoente 2. E por conta disso, a gente vai chamar essa função de função polinomial de segundo grau. Ou, aqui, ó, como função quadrática, tá? Que é o mais comum de se usar. Bem, então, uma vez que a gente já sabe a cara que uma função do segundo grau pode ter, assim, o A, ele pode ser qualquer valor, o B também, e o C também, vai ser sempre qualquer valor. Só que o A, especificamente, ele não pode ser zero.
O que acontece se o A for zero? Se o A for zero, eu vou escrever a função assim, ó. F de x igual a zero vezes x ao quadrado mais bx mais c. Daí a gente sabe perfeitamente que zero, multiplicando com qualquer coisa, sempre vai resultar em zero. Daí, se esse termo deixa de existir, o que restar vai ser uma função do primeiro grau. Então, esse primeiro termo que acompanha o x ao quadrado, ele nunca vai ser zero, porque se ele for, a gente deixa de ter o grau 2 e fica com o grau 1. Não é o que eu quero, tá? Então, aqui o A sempre vai ser diferente de zero. E qualquer outro valor, menos zero. O B não. O B pode zerar, o C pode zerar também. Só que não pode zerar é o A. Só para a gente entender bem essa função agora, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Então, vamos focar aqui na letra A. Na letra A eu tenho, olha, menos x ao quadrado mais x. E cadê o C daqui? O C não está aparecendo. Isso quer dizer que o C vale zero. É a mesma lógica que a gente estava usando lá na função afim. Quer dizer, a gente tem uma formulazinha, a gente tem uma receitinha, uma forma, e o que se encaixar naquela forma, a gente vai só cara crachar aqui, né? Então, sempre quem acompanha o x ao quadrado, aqui, ó, quem acompanha x ao quadrado a gente vai chamar sempre de A. Quem acompanha x, a gente sempre vai chamar de B. E quem está sozinho, a gente vai chamar de C a partir de agora. Então, voltando aqui no nosso exemplo A, o x ao quadrado, aparentemente, não tem ninguém acompanhando ele, mas tem um sinal negativo aqui. Esse sinal quase nunca é do x. Esse sinal é do valor que está na frente do x. Esse valor não aparece porque ele é 1. O 1 é neutro, ele não é obrigado a aparecer. Então, o A é menos 1, né? É o 1, que é o valor que não aparecia, com o sinal dele. Bem do lado eu tenho mais 100x. O x, ele vai indicar para mim quem é o B. Quem está acompanhando ele é o 100, portanto, B, no exemplo 1, B vale 100. Como não aparece o C, aqui agora sim, o C vale 0. Então, a partir de agora, quem não aparecer, sendo A ou B, a gente vai considerar 0. No exemplo B, eu tenho o x ao quadrado sendo acompanhado por 3. Então, A vale 3. O x acompanhado por menos 2. Então, B vale menos 2. E aí eu tenho um termozinho lá afastado, que é o nosso termo independente aqui, que é o C, que vale 1. Na letra C, o A aqui é menos 4, está anotado bem aqui na frente. O 4, né, o mais 4, que está acompanhando o x aqui, está aqui, ó, é o valor do B. E o termo independente aqui é o menos 1, está anotado aqui, ó, C igual a menos 1, certo? Na letra D, eu tenho só x ao quadrado menos 4. Aí vocês podem pensar, pô, x ao quadrado ok, quem acompanha o x ao quadrado é o A, sempre tem que ter. Então, aqui o A vale 1. O menos 4, ele não acompanha x, não acompanha ninguém. É o termo independente. Menos 4, então, é o nosso C. E cadê o B? O B só ia aparecer se eu tivesse o x. Como não aparece o x, aquele xzinho simples, o B quer dizer, então, que ele vale 0. Tá? E aí, finalmente, aqui na letra E, a gente foi cortando na letra E, ficou um negócio assim bem simples, 20x ao quadrado e mais nada. Então, esse 20 que acompanha o x ao quadrado é o A, né? Então, está confirmado aqui, a gente sempre vai ter um A. Só que aqui encerra aqui, 20x ao quadrado. Não aparece x e não aparece o termo independente. O fato de não aparecer x indica para mim que o B vale 0. E o fato de não ter termo independente aqui indica que o C vale 0. Tudo bem? Então, aqui, nesse primeiro momento, a gente só tem que entender que a função quadrática, ela tem esse formato, né, de alguma coisa acompanhando o x ao quadrado, que nós vamos chamar de A, alguma coisa acompanhando um x sozinho, Gessiane, chegando,
E essa coisa que acompanha o x simples é o valor do b, e depois a gente vai ter ou não, né, aquele valor ali sozinho, que não acompanha ninguém, o termo independente, que nós vamos chamar de c. Tudo bem, gente? Essa é a nossa forminha de função quadrática. A função quadrática ela tem uma vantagem, a gente grava na memória, né, quando faz ensino médio, porque ela dá uns traumas aí, porque ela tem múltiplas fórmulas, né, que a gente tem que saber usar. Mas vamos falar do gráfico agora. Toda função ela tem o seu modelo na sua lei de formação e também ela tem uma característica comum no seu gráfico. Quando a gente trabalhou com função afim, que eu vou até escrever aqui em cima, olha, só para a gente fazer um comparativo. Na função afim, que era dada por essa fórmula aqui, f de x igual a x mais b, aí o meu gráfico eram retas. Ou era uma reta crescente, ou era uma reta decrescente. Era reta. Só que agora, o nosso gráfico ele já vai começar a fazer curvas. E eu tenho dois tipos de curva. Ou essa curva voltada para baixo, ou essa curva voltada para cima. O gráfico, esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele é chamado de parábola. Tá? Então, toda função quadrática, ela tem o seu gráfico nesse formato de parábola. Ela não vai variar, ela não fica mexendo muito. Ela pode fechar mais um pouquinho, ela pode abrir mais um pouquinho, mas ela não vai entortar. Ela sempre é muito reta. Tanto que a gente pode muito bem calcular aqui uma simetria, tá? Então, a gente sempre vai ter um eixo de simetria. Ela é uma curva perfeitamente simétrica. Do jeito que está caindo para um lado, é exatamente do mesmo jeito que está caindo para o outro lado. Então, ela tem esse ponto central aqui dela, né, como se a gente pudesse imaginar ali um eixo de simetria, tá? Então, a gente tem essa parábola e a gente chama essa parte que está dentro dessa parábola, a gente chama de concavidade. Então, aqui, o nosso primeiro caso, quando a concavidade é voltada para baixo, é porque o meu A, lá na expressão f de x igual a ax ao quadrado, mais bx mais c. Lembra que eu falei que o A sempre aparece? Então, olhando para esse a gente já consegue, só de olhar para a fórmula, a gente já consegue determinar se a minha parábola é para cima ou para baixo. Como é que eu sei disso? Quando eu olho para o valor do A e percebo que ele é um valor negativo, a minha parábola vai ser para baixo. Está até aqui de vermelho para a gente lembrar, associar o negativo ao vermelho, tá? O segundo caso é quando eu olho para a minha parábola e percebo que o valor que está ali junto do x ao quadrado, que é o A, ele é um valor positivo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a nossa concavidade voltada para cima, certo? Vocês estão vendo aqui pontinhos já marcados, e eu estou chamando esses pontinhos de x1 e x2. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó, essa minha parábola aqui, ela vem, ó, descendo, ela é decrescente no primeiro momento. Ela decresce, 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 até um ponto que ele para de crescer, de cair, não consegue cair mais. Ele chega ao fundo dessa concavidade, daí ele começa a fazer o movimento inverso. Ele vai subindo, subindo, subindo. Então, toda parábola ela tem esses dois momentos, crescente ou decrescente. Não necessariamente nessa ordem, porque se a gente olhar a parábola que está voltada para baixo, primeiro ela cresce, chega a um ponto de máximo, depois ela decresce, tá? Por conta disso mesmo que eu acabei de falar para vocês, essas medidas que eu acabei de comentar, a gente vai poder calcular. Tão importante ela é. A Rose Cleide chegando, mais outras pessoas. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Desculpa a demora. Pronto. Agora que tinha visto. Estou só querendo chegar aqui. Tá? Então, basicamente, a gente só tem esses dois layouts aí
de parábola, ou para baixo ou para cima, tá? Essas parábolas, elas têm alguns pontinhos que eu marquei. Então, eu vou começar a mostrar para vocês o que são esses pontinhos. Os primeiros pontinhos que eu estou chamando de x1 e x2, que tem nas duas parábolas, nem sempre tem o x1 e x2, tá? Mas, quando a gente tem, esses pontos, na realidade, eles são as raízes dessa Boa função. noite, professora. Boa Professora, tarde. desculpa atrapalhar a senhora. Ela deve estar participando. Ela tinha mandado mensagem no PV para a senhora aceitar ela. Valeu, tá. Joyce. Obrigada. Obrigada, gente. Certo? Então, a gente tem esses três pontinhos notáveis aí. O x1, x2 e um pontinho lá no detalhezinho, né, extremo da nossa parábola. Então, o x1 e x2, que o que a gente percebe? Por que esses pontos são importantes? Porque é o ponto que o gráfico vem e corta o eixo x. Toda vez que uma função corta o eixo x, a gente vai chamar esse ponto de toque de raiz da função, certo? Ou zero da função. E aí você já deve imaginar, é só pegar o zero, colocar lá no lugar do y e sair resolvendo. Aí a gente acha esses valores aqui de x, certo? Como é que a gente calcula a raiz de uma função quadrática? Adivinha? Vamos matar uma saudade aqui, usando a fórmula do Bhaskara. Então, a gente começa com delta, que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Calculo delta primeiro, e aí a gente vai para a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vocês conhecem essa? Conheço, oitava série. Pois é. E aí é isso. Se for necessário, a gente tem que descobrir algum valor de x, a gente tem que recorrer a essas fórmulas. Na função afim não precisa, a gente só fica manipulando de um lado para o outro, né? Tá somando, passa subtraindo, tá multiplicando, passa dividindo. Então fica só trabalhando com essas passagens para o x ficar sozinho. Aqui não, aqui a gente não pode manipular nada, a gente deixa tudo do jeito que está e vai para o Bhaskara, tá? Então a gente tem essa grande diferença aí na resolução da função quadrática. Tem que usar a fórmula, tem que fazer cálculo. Para calcular raiz, então raiz são esses pontos onde a parábola vai cruzar com o eixo x. E esse outro ponto que eu deixei de verdinho aqui, né, que é o extremo da nossa parábola. Esse ponto a gente chama de vértice da parábola. O vértice é literalmente um ponto. E esse ponto ele é calculado separadamente, tá? Eu vou tentar riscar aqui para vocês e não deixar tão feio. Deixa eu ver se eu consigo. Então, esse ponto que a gente chama de vértice, ele tem um valor de x, que eu vou chamar de x do vértice, e também ele tem um valor super torto, mas vale a intenção, né? Um valor de y, que eu vou chamar de y do vértice. Durante os nossos cálculos, a gente faz essas duas continhas separadamente. O x do vértice, ele tem essa fórmula aqui, menos b sobre 2a. Já o y do vértice, ele tem essa outra fórmula bem aqui, ó, menos delta sobre 4a. Tudo fórmula, tá? Eu quis deixar tudo junto aqui num slide só, para quando vocês precisarem da fórmula, vem direto aqui nesse slide, certo? E aí, como que a gente vai usar essas fórmulas? Que horas eu uso cada uma? Depende do problema, que é o que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Vamos direto ao que interessa. Exemplo 1. Gente, qualquer dúvida pode me interromper, tá? Exemplo 1. Consideremos o preço e a quantidade comercializada de um produto e que a receita R é dada pela relação. Olha, gente, ele está fazendo aqui uma contextualização, que é a relação entre preço e qualidade e receita, tá? Preço, quantidade, eu falei qualidade. Preço, quantidade e receita. Daí ele diz
que, através dessa fórmula aqui, olha, que a receita R é igual a preço, que é o P, vezes a quantidade. Isso é até óbvio, né? Então, se eu tenho o valor de preço unitário, eu só preciso saber quantas unidades eu tenho, multiplico e eu sei quanto eu vou ganhar. Até aí a gente já tinha até conversado sobre isso, né? Quando a gente falou de função afim. Então, aqui, ó, o preço é o P, a variávelzinha P, a gente vai chamar de preço unitário, e a quantidade Q é a quantidade comercializada do produto, vai ser usada a letrinha Q. O preço unitário, vocês concordam comigo que toda vez que a gente pensa numa situação dessa, a gente se coloca no lugar da pessoa que tá vendendo esses produtos, que está comercializando. Uma vez que ela define o preço unitário, esse preço unitário é fixo. Morreu. O que vai variar de verdade? O que vai variar de verdade é a quantidade. Cada cliente vai comprar uma quantidade diferente, mas eu sempre vou vender sobre o mesmo preço. Então, aqui eu vou dizer que meu preço é uma constante, a minha quantidade é variável e, obviamente, variando a quantidade, varia também a receita. Então, eu tenho duas variáveis aí, a receita e a quantidade. A receita vai fazer o papel do Y, porque eu não tenho como prever a minha receita. Eu tenho como prever a minha quantidade. Se a pessoa me disser a quantidade que ela quer, eu consigo calcular a receita que eu vou ter com isso. Tá? Então, a independente é a quantidade e a dependente é a receita. Já entendi a relação, e aí agora ele vai acrescentar mais uma coisa. Imagina que esse preço unitário, eu tive todo um critério para determinar. Eu não escolhi o preço do meu produto à toa. Eu fiz uma continha para determinar esse preço. Então, está aqui a continha do meu preço. O meu preço, ele é menos 2 vezes a quantidade, mais 200. Podemos estabelecer a receita para a venda de sapatos pela expressão. Pronto. O que eu quis fazer aqui? No lugar do preço, em vez de eu colocar simplesmente P de preço, eu coloquei a expressão que me leva a saber o valor do preço. Eu até deixei aqui um Q maiúsculo, depois eu vou corrigir. É Q minúsculo. Certo? Aí eu tenho, então, preço vezes a quantidade. Aí, essa quantidade eu posso fazer distributiva aqui, ó. Menos 2 vezes Q. Perdão, Q vezes menos 2Q é menos 2Q ao quadrado. E depois Q vezes 200 é 200Q. E aí, o que aconteceu? Acabou que essa minha receita, rapidamente, ela se transformou numa função quadrática, onde eu posso muito bem perceber que o valor do A é menos 2. E esse aqui é o valor do B, 200. Se a gente imaginar que o Q é o X, né? Eu não tenho o valor do C. Só de olhar para cá, eu já sei que eu tenho uma parábola de concavidade voltada para baixo, né? Que o meu A aqui está negativo. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas essas informações, né, essa fórmula da receita, e comecei a pensar. E se minha quantidade for zero? Ah, minha receita vai ser zero. E se minha quantidade for 10? Aí o cálculo era feito assim, ó, gente. Menos 2 vezes 10 ao quadrado, mais 200 vezes 10. Aonde tinha quantidade, eu colocava o 10. E aí está aqui anotado o resultado. O que acontece se a minha quantidade for 20? Ah, está aqui o resultado. E o que acontece se a minha quantidade for 30? Aí eu fui anotando. E nisso virou uma bela de uma tabela aí, tá? Transformando essa tabela em gráfico, esse gráfico ficou assim, ó, com todos os pontinhos dessa tabela marcadinhos lá no gráfico. A gente já conversou sobre construção do gráfico. Então, cada informação que está aqui nessa tabela foi jogada ali, e aí foram ligando os pontos. Esse ponto deu uma parábola com concavidade voltada para baixo, como a gente já havia previsto, né? Menos 2 aqui para o A, com certeza ia ser uma parábola voltada para baixo. Certo? O que é importante vocês observarem? Isso aqui é o gráfico
da relação que eu acabei de criar para a receita da minha venda de sapatos. Então, o que acontece? Para uma determinada quantidade de sapatos, a minha receita só vai crescer. Quanto mais eu vendo, mais eu vou ter receita, um resultado positivo. Só que essas minhas receitas, elas têm um limite, né? Se eu vender até 50 sapatos, eu vou ter uma receita positiva, uma receita crescente. A partir de 50 sapatos, embora eu esteja vendendo muito mais do que 50, quanto mais eu vender, passando de 50, menos eu vou obter receita. Isso não quer dizer que eu vou ter um prejuízo, tá? Só que eu não vou ter tanta lucratividade quanto eu teria se eu vendesse até 50 sapatos. Posso ter lucro? Posso. Mas provavelmente vai ser um lucro menor. E quanto mais eu vender, quanto mais eu me distanciar dessa quantidade de 50, menor vai ficando aqui essa minha rentabilidade, tá? Ficou claro aí, gente? Então, tem esse significado. A função quadrática, ela é assim, ela é crescente até um certo momento, depois não vale mais a pena. E esse é o tipo de situação. Vamos aqui para mais uma aplicação. Consideremos ainda a mesma fórmula da receita, olha, mas agora eu quero agregar mais uma novidade. O que acontece, né, se a gente usar um custo também, agregar um valor de custo, e aí eu tenho o cálculo já do meu custo, tá aqui, ó. Vamos colocar o custo nessa brincadeira. Então, além de ter uma fórmula para calcular o preço, eu tinha uma fórmula para calcular o custo. E tudo isso vai movimentar aqui a minha lucratividade. Então, o meu lucro, vocês sabem, né, como é que é o lucro? É receita menos custo. Eu já tenho aqui a fórmula da minha receita, que a gente viu no nosso slide anterior, menos a fórmula do custo, que ele deu aqui em cima. Juntando esses dois, tá aqui, ó, a fórmula finalizada, arrumadinha desse lucro. De novo, virou uma função quadrática com parábola voltada para baixo. É óbvio, né? Era de se esperar isso, porque se a gente sabe que a receita tem um limite para subir, o lucro também tem um limite. Então, fazendo as continhas desse gráfico aqui, fazendo as continhas dessa fórmula, eu chego nesse gráfico. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, como é que a gente constrói esse tipo de gráfico aqui agora, tá? Porque vocês vão ter uma questão parecida com essa na tarefa. Vamos fazer todo o processo de construção de gráfico. Vocês lembram que eu mostrei para vocês ainda agora? Bem aqui, ó, os pontos notáveis do nosso gráfico, né? Eu tenho as raízes e tenho também o vértice. Eu preciso desses 3 pontos para construir o meu gráfico direitinho, senão eu vou ter que fazer aquela tabela gigante lá, tá? Então, vamos aqui para o nosso exemplo do lucro. Cadê? Aqui. Vamos começar calculando as raízes. Então, se uma questão pedir para vocês, calcule as raízes da função, também chamado de zero da função. Como é que a gente calcula o zero? No lugar de onde seria o y, eu vou colocar literalmente o zero. E olha como vai ficar a nossa função. Vou escrever bem aqui. Menos 2q ao quadrado mais 160q menos 1.400 igual a zero. Aí virou uma Vai equaçãozinha. igualar, professora. Oi? Nessa parte aí só faz igualar, né? Só faz igualar a zero. Aí, uma vez que está igualzinho a zero, aí a gente começa a brincadeira lá, que vocês lembram lá do ensino médio, né? Quem é o A? Menos 2. Quem é o B? 160. E o C? Menos 1.400. Aí eu venho começar com delta. A fórmula do delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Daí eu começo. Quem que eu disse que era o B?
o 160. Eu 160. escrevo 160 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que eu anotei ali, que era menos 2, vezes o valor do C, que está aqui, ó, menos 1.400. Daí esse delta fica menos 1.600, não, 160 ao quadrado. Se fosse 16.256, então é 25.600. Aqui, ó, 4 vezes A vezes C, a gente tem que multiplicar só de uma vez, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui amarela, só para deixar mais ou menos. Eu vou multiplicar os valores, depois eu vou fazer jogo de sinal. Vamos começar pelo sinal. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Então, o meu sinal, com certeza, é negativo. Agora, eu vou fazer com os valores. 4 vezes 2 dá 8. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Espera lá. 8 vezes 1.400 dá 11.200. Fechou. Agora, eu tenho que pegar 25.600 e subtrair de 11.200. Aqui, 14.400. Eis o nosso delta. Certo? Agora eu vou pegar uma canetinha mais forte e a gente vai fazer a fórmula de Bhaskara. O uso da fórmula de Bhaskara. Eu vou começar aqui mais atrás. X é menos B que X, gente, é Q. Estamos falando de Q. Q é a quantidade. O X é o Q aqui no nosso problema. Tá, então Q vai ser dado por menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, vamos lá substituir o que a gente já sabe. No lugar do B, 160. Viram que eu deixei o menos da fórmula lá bem bonito, e aonde era B, ele ficou entre parênteses. Sempre tem esse hábito, porque a gente, às vezes, precisa fazer jogo de sinal, tá? Daí vem mais ou menos raiz quadrada de delta. Aqui. 14.400. Raiz quadrada de delta sobre 2A. Olha que eu já coloquei o A também entre parênteses, porque eu sei que eu vou precisar fazer jogo de sinal. Mas aqui do lado, vou dar uma enxugada, começando a resolver algumas coisas. Por exemplo, eu posso fazer um jogo de sinal aqui, posso resolver a raiz e posso fazer essa multiplicação aqui. Tá? Então, eu já vou pensando nisso agora. Então, fica assim, ó, menos 160, mais ou menos raiz quadrada de 14.400, dá 12, e um zero lá, 120, e 2 vezes menos 2, menos 4. E aqui vem o grande barato, né? Que é descobrir x1 e x2. A gente até então vinha com um cálculo só. Agora sim a gente vai ver as nossas duas soluções. Então lá, eu vou chamar de Q1. Minha solução 1, minha raiz 1. É menos 160 mais 120 dividido por menos 4. Menos 160 mais 120 é como se fosse um jogo de saldo. Eu devo R$ 160. Daí eu vou pagar 120. Quanto é que eu vou ficar devendo? R$ 40. Aí o menos 4 que estava lá embaixo, eu só vou repetir e vou fazer a divisão. Menos com menos dá mais, e 40 dividido por 4 dá 10. Fechei a primeira solução, não sei se vou ter espaço para a segunda. Bora ver. Solução 2 é menos 160 menos 120 dividido por menos 4. 280 negativo dividido por menos 4. 28 dividido por 4 dá 7. Então, a resposta aqui ficou bem apertado. Menos com menos, mais. É isso? Professora, Ah, sempre vai ter que fazer todas essas questões
Isso. Se ele quiser que tu construa o gráfico, é o que ele pode te pedir assim de mais amplo, porque tu tem que fazer tudo, entendeu? Tá bom. Só é uma Pronto. dúvida. Esse menos 160, menos 120, somou e manteve o sinal de negativo? Aham, sim, porque assim, tu tem que ver que o 160 está negativo. O 120 está positivo. A gente vai fazer, na verdade, um jogo de saldo. Tecnicamente, a gente subtrai e dá o sinal do maior, né? Mas para a gente evitar o decoreba, eu penso sempre como um jogo de saldos. O 160 está negativo porque eu devo. Eu devo R$ 160. O 120 está positivo porque é o que eu tenho para pagar. Então, eu pago os 120, mas isso não quita a dívida, porque eu ainda fico devendo 40. Então, por isso, menos 40. Tá? Não, professora, é no segundo, no Q2. Menos 160, menos 120. Ah, por causa disso aqui, não sei se tu vai enxergar aqui no mouse. Por causa disso aqui, ó, pela fórmula de Bhaskara, a gente tem mais ou menos raiz de delta. Depois que eu resolvo o delta, esse mais ou menos ainda está aqui. Eu já tenho a resposta de tudo, mas ele está aqui. Então, por isso que a gente tem duas soluções. Em uma das soluções, eu uso todos esses valores, só que eu coloco um mais aqui na frente. No Q2, eu repito todos os valores, mas aqui no meio eu coloco menos. Então, esse mais ou menos, ele vai descrever para mim as duas soluções diferentes. Então, eu aproveito o menos 60, o menos 4 e o 120. Só que no primeiro eu coloco o 120 com mais na frente, e na segunda eu coloco o 120 com menos na frente. Então, toda vez, a minha fórmula ela vai me dar essa oportunidade de fazer as duas Não, raízes. isso eu compreendi. O que eu perguntei foi o seguinte: 160 menos 120 somou. Sinais iguais a gente acumula e mantém o sinal. Então, é como se tu devesse 160, aí tu vai lá e empresta mais 120. Agora tu está devendo 280. Aí é só sempre pensar em jogo de saldo que não tem erro. Dívidas e pagamentos. Tudo bem? Né? Dá para aceitar. Aí, o que a gente tem? A gente tem duas raízes. Deixa eu marcar essas duas raízes aqui diferentinha. Aqui, ó. Primeira raiz, 10. Segunda raiz, 70. Já sei que lá no eixo X eu já marco essas duas bolinhas. Lá procuro o 10, mas lá na frente eu procuro o 70 e já faço duas bolinhas. Como a minha parábola ela é voltada para baixo, eu sei que ela vai fazer esse desenho passando pelo 10 e 70. Já dava para esboçar. Mas, como a gente precisa de uma informação completa, vamos calcular o vértice. Ó, aqui, ó, minha primeira raiz, tá vendo aqui o 10? Minha segunda raiz já está marcada aqui, ó, 70. Agora aqui também já está marcado o vértice, só que a gente não calculou o vértice. Vamos calcular agora, só para a gente confirmar, uma vez que o gráfico já está pronto aí, né? Mas vamos fazer para confirmar. Vamos falar do vértice. Como é que a gente calcula o vértice? Vamos fazer como normalmente a gente faz. Primeiro a gente calcula o x do vértice pela fórmula menos b sobre 2a. Aí a gente volta aqui e verifica. Quem foi que disse que era b? 160. Então, eu vou colocar aqui. No lugar do b, x do vértice, eu coloquei y. No lugar do b, eu coloco 160. Quem eu disse que era o A? Aí eu volto e lembro, o A é menos 2. Aí eu coloco aqui, menos 2. Daí eu vou resolver. O x do vértice é menos 60 em cima sobre menos 4.
Então, x do vértice, 16 dividido por 4 dá 4, positivo, 40. Tá? Exatamente o que ele mostrou aqui, ó. X do vértice, 40. E o y do vértice? O y do vértice tem a fórmula menos delta sobre 4a. O delta a gente precisou calcular, não calcula de novo, só volta lá e vê quanto ele deu. Tá aqui o delta, ó, 14.400. Bora anotar aqui. Menos 14.400 dividido por 4a. Então, o y do vértice é menos 14.400 dividido por 8. Aí já está até ali, y do vértice, mas eu vou fazer aqui a divisão só para a gente confirmar. 14.400 dividido por 8. 1.800. Tá? Menos com menos, mais. Então, eu já tenho aqui o x do vértice. E mais aqui agora o y do vértice. Daí, eu venho, marco aqui, eu faço assim, ó. Vou colocar aqui um rascunho para vocês. Eu tenho lá o meu x 10 e o meu y 70. Não precisa de muita escala aqui, porque a gente está só esboçando. Eu já sei que essas são as minhas raízes, então eu já marco em cima do eixo x. Eu sei que minha parábola é voltada para baixo, então eu já imagino esse desenho aqui, tá? Aí tem o vértice fica bem no meio. Quem é o x? É o meio, entre 10 e 70. O meio é 40. Aí eu vou lá no 40 até o 1.800 e marco o meu pontinho. Aí desse pontinho, que a propósito desse pontinho, ele está no meu eixo de simetria, do jeito que eu desenhar para um lado, vai ficar igualzinho o meu desenho para o outro lado. Deveria. Certo? Só que aqui embaixo está mais bonitinho, né? Estava de acordo com o livro lá que eu peguei, então pronto, vai ficar mais bonitinho aí. Ficou claro, gente, como é que constrói o gráfico? A gente só precisa desses 3 pontos notáveis aí. Das 2 raízes, quando tem, obviamente, e o vértice. A gente já olha lá no A, por antecipação, se vai ser para baixo ou para cima, e já coloca aqueles valores e traça, ligando esses 3 pontos. Tranquilo? Pronto. Ah, sim, uma coisa que apareceu aqui, ó, o break-even point. Depois eu vou ter que ajeitar isso aqui, prometo que eu vou arredar para cá. Não sabia que ia colocar bem aqui, ó, não lembrava. O break-even point. Gente, a tradução de break-even point é ponto de equilíbrio. Nesse caso de receita, custo e lucro, vou colocar aqui do lado, depois eu ajeito para mandar para vocês, tá? O ponto de equilíbrio é quando a minha receita é exatamente igual ao meu custo. Eu ganho o suficiente para cobrir aquilo que eu gastei. E isso me deixa num ponto de equilíbrio. Só que a consequência disso é que o meu lucro é 0, tá? Então, o ponto de equilíbrio para esse momento não é a situação ideal, mas é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Quer dizer, eu não tive nem lucro, mas também não tive prejuízo. Esse ponto aqui, quando o lucro é igual a 0, é o que a gente chama de break-even point, tá? Então, se uma questão mandar vocês calcularem break-even point, olha aqui, quando que o lucro é 0? Quando o lucro é igual a 0, a gente tem o quê? As raízes da equação. Então, quando uma questão falar assim, calcule a raiz da função quadrática. Não, calcule o break-even point dessa função quadrática. É a mesma coisa. Certo? Então, já está dada a dica. Break-even point é quando o lucro é 0. Então, só pegar a função do lucro igual a 0 e sair resolvendo lá a fórmula de Bhaskara. Só para confundir. Professora, Pode falar. sempre vai ser 0 quando for esse negócio aí? É, o lucro é sempre... A gente começa considerando que o lucro é 0 e aí sai calculando. Ah, sim, tá certo. Tá?
na situação aqui de custo, receitas e lucros, que é quando isso realmente é perguntado. Mas, em geral, o break-even point é toda situação que tem desequilíbrio. Aí, quando ele pergunta qual é o break-even point, a gente vai procurar naquela situação o ponto de equilíbrio. Então, lá na função afim, o ponto de equilíbrio era quando o lucro era zero, que não tinha nem lucro e nem prejuízo, né? Aqui também. Então, ele se confunde nesse caso aqui com a raiz. Certo? O exemplo 2 também é um tipo de maneira de a gente aplicar a função quadrática, quer dizer, de pedir nos exercícios. Olha só, um vendedor anotou as vendas de um eletrodoméstico nos 21 dias em que trabalhou na seção de utilidades de uma loja de departamentos. E notou que o número de aparelhos vendidos, N, ele já disse o que é o N, número de aparelhos vendidos, em função do número de dias, que é o T, ó, número de dias, que é o tempo. Pode ser obtido por... Aí tá aqui, ó. Espera aí. Deixa eu marcar aqui a nossa fórmula. Muito importante. Uma vez que ele te deu a fórmula, pronto. Fórmula pronta. Isso é o mais difícil, é ter uma fórmula. Uma vez que ele te deu a fórmula, a gente já sai calculando. Não tem como fugir muito daquele Bhaskara lá. Olha o que ele diz na letra A. Olha quanto aparelho, gente. Eu digitei isso na pressa, juro. Quantos, depois eu vou corrigir. Quantos aparelhos foram vendidos no 10º dia? Juro que eu corrijo depois. No 10º dia. O que ele está mostrando aqui para mim é que ele não conhece o valor do N, entretanto, ele está fornecendo o valor do T, que é 10, né? 10 dias, o 10º dia. Ah, não, peraí. Considere T igual a 0 o primeiro dia. Ah, tem uma informação adicional aqui, gente. E considere T igual a 1 o segundo dia. Então, T é sempre um número a menos do que o dia que ele quer. Então, se ele quer o 10º dia, eu vou ter aqui T igual a 9. Sacaram isso? O primeiro dia, eu usei o T0. Ele está pedindo para usar o T0. No segundo dia, a gente tem que considerar o T igual a 1. Então, o T é sempre 1 a menos do que o dia real. Então, se ele quer 10 dias, eu vou usar o T igual a 9. É só essa dicasinha que ele deu no comando. E vamos lá. Como é que eu calculo o N? Através da fórmula 0,25 vezes T ao quadrado menos 4 vezes T mais 16. Olha a moral da história aqui. Substituição. No lugar do T, eu coloco o T que ele me deu. Perceberam? Simples assim. Entendi. Aí, ó, 0,25 vezes. Aí eu tenho que resolver primeiro a potência. 9 ao quadrado dá 81. Aqui eu já posso resolver 4 vezes 9 dá 36. Aí eu tenho aqui N igual a 0, deixa eu pegar aqui, 0,25 vezes 81. Vou anotar 20,25 menos 36, o mais 16. Quando eu fizer essas continhas aqui, menos 36 mais 16. 20,25 menos 36 mais 16. Vou fazer na pressa, não deu certo. 0, A senhora multiplicou, foi, professora? Esse multipliquei. 0,25. Ah, tá. Vezes 81. 20,25 menos 36 mais 16. 0,25. Cara, 0,25 de aparelho tá muito estranho. Tá tudo certo nessas minhas contas? Espera aí. 4 vezes 9 dá 36. Tá certo.
0,25 de aparelhos não dá, né? Ou a gente vende um aparelho ou não vende nenhum. Então, nesse caso, como ele está dizendo que ele teve uma venda, então eu vou dizer aqui que é um aparelho. Certo? O número de aparelhos vendidos, a definição, pronto. É isso. Tudo bem, gente? Então, quando ele tiver Professora, algum... Sim. a senhora pegou esses 20,25, né? Menos 36. Sim. Aí depois somou com 16, Aham. que deu 0,25. Foi. Ah, sim. Tá? Matematicamente, a resposta seria 0,25, mas para o nosso contexto aqui, não existe 0,25 de aparelho. Então, eu vou dizer que houve uma venda e a gente arredonda para inteiro, né? Então, se ele vendeu alguma fração de aparelho, eu vou dar como resposta um aparelho. Certo? Só por causa do contexto. Esse é um tipo de situação. Ele informa o tempo e pede, em troca disso, o número de aparelhos que foi vendido naquele dia. Então, naquele dia foi vendido um aparelho só. Deixa eu avançar aqui para o segundo exemplo. Em que dia teremos 16 aparelhos vendidos? Olha aqui, gente. 16 aparelhos, ele está dando a dica de um valor de N e está pedindo em troca um determinado T, certo? Como é que eu faço? Lá na nossa fórmula, N igual a 0,25 vezes T ao quadrado, menos 4T mais 16. No lugar do N, eu vou colocar o N que ele está me dando, que é 16. Tá? Então, vai ficar assim, olha, 0,25T ao quadrado, menos 4T mais 16, igual a 16. Eu coloco toda a fórmula bem bonita e no lugar do N, eu coloco o N que ele me deu, que foi 16. Poderia ter colocado lá no início, no primeiro membro? Poderia, mas é a mesma coisa que colocar no final, então tanto faz. Esse 16, ele está no segundo membro, eu não quero ele no segundo membro. Vocês sabem que isso não é assim para a função quadrática. Eu preciso que tenha todo mundo no primeiro membro para eu dizer quem é A, quem é B, quem é C, igual a zero. Se eu trouxer o 16, vai ficar assim. 0,25t ao quadrado menos 4t mais 16. Aí eu vou trazer aquele 16 para cá. Menos 16. Ó, consegui. Igual a zero. Só que nisso, esses caras aqui vão se perder. Mais 16 com menos 16, o C vai ficar zero. Então, aqui eu tenho que resolver pelo método completão. Então, aqui eu tenho, só para vocês visualizarem a coisa, 0,25t ao quadrado menos 4t é igual a zero. Quem é o A? 0,25. Quem é o B? Menos 4. E o C? Zero. Daí calculo delta, calculo Bhaskara, e aí as duas soluções que derem lá para o Bhaskara são as duas soluções de tempo. Qual das duas vai funcionar? Se tiver os dois positivos, os dois servem como resposta, porque os dois são tempo. Se tiver algum tempo negativo, aí a gente se desfaz dele, porque não existe tempo negativo. Mas é toda a fórmula de Bhaskara, tá? Depois eu vou deixar essa questão toda resolvida completinha para poder botar lá no AVA para vocês, tá? Então, quando eu disser que o material está no AVA, ele vai estar completinho aqui essa questão, certo? Só uma última pergunta aqui, juro que a gente passou do nosso tempo, mas eu tenho que falar. Em que dia houve o menor número de vendas? Gente, essas expressões muito extremistas, o menor, o maior, o mais, o menos, o máximo, o mínimo, ele está falando de quem? Do vértice. Certo? Então, em outras palavras, na letra C, ele está pedindo, olha, calcula o vértice. Qualquer coisa do vértice, os dois, não. Não sempre. Aqui sim, né?
Mas eu quis colocar em duas perguntas diferentes só para vocês visualizarem. Eu vou deixar de vermelho por enquanto, depois eu organizo também. Em que dia houve o menor número de vendas? Então, quando ele usa o menor, ele está dizendo, olha, calcula o vértice. Mas ele quer o quê? O X do vértice ou o Y do vértice? Bom, ele está pedindo o dia lá do vértice. E o que é o dia? É o T. O T está fazendo o papel do X. Então, aqui na primeira pergunta, ele quer que a gente calcule o X do vértice, menos B sobre 2A. Certo? Ele poderia ter perguntado diferente? Poderia. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Quantas vendas houveram nesse dia que teve o menor número de vendas? Mas foi tão pouco assim, quanto que ele vendeu? Né? Então, nesse caso, quantas vendas houveram? Quantos aparelhos? Aí a gente sabe, o aparelho, a quantidade de aparelhos era o N. O N estava fazendo a função ali do Y. Ah, então agora ele quer o Y do vértice. Tá? Então, quando a gente trata de valores extremos, máximo, mínimo, menor, maior, ele está querendo que a gente calcule o vértice. Aí vocês têm que ficar ligados. O que ele quer do vértice? Às vezes ele quer só o X, às vezes ele quer só o Y, e às vezes ele quer os dois, mas ele vai deixar isso meio contextualizado. Tudo bem? Eu vou fazer essas continhas. Eu já fiz a continha do vértice aqui, né? Só lembrar dela. E aí depois vocês vão ver lá essas continhas todas bonitas, feitas, quando vocês forem observar esse material lá. Tudo bem, gente? Ok, professora. Tá, aí como eu já tinha dito para o pessoal que já estava chegando antes, como vocês tinham esse convite lá do evento de administração, eu vou registrar a presença de vocês, mas vou deixar guardadinha, não vou lançar no Swap ainda, né? Porque as pessoas que faltaram na nossa aula hoje podem recuperar essa presença entregando essa tarefa, entregando a nossa tarefa de hoje. Então, daqui a pouquinho eu vou postar lá a tarefa de função quadrática, e aí vocês me enviam, quem não estava presente na aula, vocês avisem, tá? É importante enviar dentro do prazo, que é para eu poder lançar a presença. Professora, no caso essa é a N3, né? A entrega de tarefas é N3. Tá certo. Gente, Professora, a aula vai estar disponível hoje, porque eu já queria logo assistir para poder já adiantando, porque matemática é um pouco complicado, né? Então, eu já queria adiantando. Vai estar hoje a aula disponível? Sim. O Meet, deixa eu só interrompendo logo aqui a gravação. O Meet, ele leva um tempo processando. Depois que eu clico aqui em encerrar, ele fica processando o vídeo. Como é 50 minutos, ele deve processar ali uns 15 ou 20 minutos. Aí, quando tiver ok, eu volto aqui e tento postar ainda hoje. Mas eu aviso lá no grupo, assim que eu conseguir. E quem não participou hoje da aula, no caso,